A partir deste ponto, as chamadas leis azuis, ou como são conhecidas, as Blue Laws. Então, basicamente, a Suprema Corte decidiu por uma votação de 8-1 que as leis de fechamento dominical, que incluem o propósito de proporcionar um dia uniforme de descanso, são constitucionais. Que é interessante, especialmente quando nós vemos quem são hoje os juízes que estão na Suprema Corte. Quem são eles? Protestantes, nacionalistas, católicos? Eu me pergunto se outra lei fora desta natureza fosse a Corte Suprema, como votariam hoje? E isso, disseram eles, não é religioso. Nenhum desses 3 pontos é religioso. E aqui está, é o segundo ponto. E isso estamos vendo agora, em 2026, com este novo documento. Assim, eu sempre me perguntei, como é que as leis dominicais seriam implementadas nos Estados Unidos? O que é preciso fazer para que a Constituição seja mudada? Pois bem, não é preciso fazer absolutamente nada. Só se deve reinterpretar a Constituição pela Suprema Corte, como aconteceu em 1961. A história mundial vem registrando, neste começo de ano, dia após dia, uma sequência vertiginosa de acontecimentos que está transformando a ordem internacional. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, que se cumprem rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente, sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos para a Igreja 9, capítulo 1. O momento é de tensão máxima na relação entre antigos aliados. Europa e Estados Unidos disputam o futuro da Groenlândia. Hoje, Donald Trump completou 1 ano na presidência. Logo no começo do dia, Trump foi às redes sociais, fez ameaças, ironizou aliados e expôs uma mensagem privada que recebeu do presidente da França. Tudo está mudando rapidamente. Foi uma madrugada Com certeza, como nunca agitada. antes. Embarcando da Flórida de volta para a capital Washington, Donald Trump manteve a pressão sobre os europeus. Eu não acredito que eles vão oferecer muita resistência. Olha, nós temos que ter a Groenlândia. Eles não podem protegê-la, disse o presidente. Mas não é só a Groenlândia que tem dividido Trump e os líderes europeus. O presidente americano quer que os aliados participem do Conselho da Paz, criado para supervisionar a transição de poder na faixa de Gaza e, possivelmente, outras crises. 30 dos 60 líderes que aceitaram participar do Conselho da Paz estiveram na cerimônia. Entre eles, os presidentes da Argentina, Javier Milei, do Paraguai, Santiago Peña, e o premier húngaro, Viktor Orbán. Nenhum grande aliado ocidental dos Estados Unidos compareceu. Em seu discurso, Donald Trump cutucou a ONU, mas afirmou que assim que o Conselho estiver completamente formado, poderão fazer praticamente tudo o que quiserem, e farão isso em conjunto com as Nações Unidas. No mesmo evento, o conselheiro de Trump, Jared Kushner, genro do presidente norte-americano, apresentou o plano de reconstrução da faixa de Gaza, que inclui a construção de arranha-céus e polos turísticos no território palestino. Kushner também mostrou um mapa que prevê a divisão da faixa de Gaza entre áreas residenciais, de turismo e negócios, de agricultura e portuária. A comunidade internacional teme que o verdadeiro motivo por trás da criação do comitê seja o esvaziamento da ONU e o fim do multilateralismo. O Conselho da Paz foi criado pelo próprio presidente Trump e tem ele como presidente vitalício. Ele é quem convida os países participantes e quem quiser ter uma cadeira permanente no Conselho da Paz terá que desembolsar a quantidade de $1 bilhão. Já a Bíblia adverte: quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 de Tessalonicenses 5:3. Ellen White complementa: enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva seródia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá, para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Primeiros Escritos, páginas 85 e 86. Só que a comunidade internacional está preocupada. Teme que o Conselho seja usado para esvaziar ainda mais o papel da ONU. Questionado sobre os relatos de que o presidente francês Emmanuel Macron planeja recusar o convite para o Conselho, Trump recorreu mais uma vez às ameaças tarifárias. Ele disse isso. Se eles forem hostis, colocaria uma tarifa de 200% sobre os seus vinhos e champanhes. E aí ele vai entrar no Conselho. O presidente mal embarcou e, com um telefone na mão, disparou uma série de recados nas redes sociais. Começou com uma publicação à 00:26 de Washington. Trump escreveu: tive uma conversa muito boa por telefone com o secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, Mark Rutte. Concordei com uma reunião entre vários países em Davos, na Suíça. A Groenlândia é fundamental para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás. Somos a única potência que pode garantir a paz em todo o mundo através da força. Está falando como Era o só dragão. começo. Exatamente. 21 É o minutos cumprimento depois, de Apocalipse Trump divulgou uma 13. mensagem que Macron enviou para ele. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Apocalipse 18, 3-7 e 17, 13-14. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Mensagens Escolhidas 3.392. Meu amigo, estamos totalmente alinhados sobre a Síria. Podemos fazer grandes coisas em relação ao Irã. Eu não entendo o que você está fazendo em relação à Groenlândia. Vamos tentar construir grandes coisas. Eu posso organizar uma reunião do G7 depois de Davos, em Paris, na quinta-feira à tarde. Vamos jantar juntos em Paris. Emmanuel. Menos de 15 minutos depois, Trump publicou 2 imagens. Na primeira, ele está numa reunião no Salão Oval da Casa Branca com líderes europeus. O encontro realmente aconteceu, em agosto do ano passado, para discutir a guerra na Ucrânia. Mas olha o mapa que aparece ao lado da mesa. Ele foi modificado para mostrar as Américas que Donald Trump tenta impor ao mundo, com Canadá, Groenlândia Isso lembra e Venezuela muito o tecnato pintados É americano. com a mesmo, bandeira não dos tinha Estados pensado Unidos. nisso. A segunda imagem foi gerada por inteligência artificial. Trump aparece fincando uma bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia, ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio. 1h38 da madrugada, Trump critica outro aliado, o Reino Unido. 15 minutos depois, expõe mais uma conversa. Trump publicou uma mensagem do secretário-geral da OTAN. Mark Rutte começa com um elogio e fala sobre outras crises mundiais. Senhor presidente, caro Donald, o que você realizou na Síria é incrível.
Usarei os meus compromissos com a imprensa em Davos para destacar o seu trabalho lá, em Gaza e na Ucrânia. Estou comprometido a encontrar um caminho adiante em relação à Groenlândia. Mal posso esperar para vê-lo. Atenciosamente, Mark. Donald Trump divulgou as mensagens privadas dos aliados um dia depois de o governo da Noruega ter publicado conversas entre ele e o primeiro-ministro norueguês. No diálogo, o presidente americano insistia que precisa do controle total da Groenlândia. Apesar dos apelos dos líderes europeus desde o fim de semana em busca de uma conciliação, as publicações do presidente americano mostram o tamanho do desafio que eles têm pela frente. Donald Trump não dá nenhum sinal de que pretende recuar. Resta saber agora se a pressão é uma tática de negociação ou se ele vai mesmo levar as ameaças adiante. Nesse contexto, cada movimento é visto com muita atenção. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte anunciou que as Forças Armadas Americanas vão enviar aviões para a base militar que mantém na Groenlândia. A entidade, que reúne Estados Unidos e Canadá, fez questão de ressaltar que a operação é rotineira e está sendo feita em colaboração com a Dinamarca. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Esta declaração oficial que a Igreja Adventista fez, a edição norte-americana, foi a que se tornou inclusive uma declaração com relação a isso, que foi emitida em 18 de janeiro. Tudo isso é por causa deste documento. Esse é o documento, certo? Salvando a família para salvar os Estados Unidos. Na página de número 38, ele está mencionando, ele está falando mais uma vez, como todos vocês podem observar e ver ali, a respeito de uma lei dominical que será de caráter nacional, as chamadas leis azuis, as Blue Laws. E muitas das coisas que estão contidas neste documento, que se nós nos recusarmos a obedecer, se nós nos negarmos a cumprir, nós seremos vistos e considerados como fanáticos. E vou ler-vos uma citação onde isso vai acontecer no futuro, porque eles estão, obviamente, usando tudo o que é bom e necessário para trazer reformas aos Estados Unidos, mas introduzindo algo que vai tornar as coisas mais difíceis para os adventistas e para os guardadores do sábado e para aqueles que querem guardar a lei de Deus porque vão impor no final uma lei que não está na Bíblia. Vamos ao documento. Diz que a unidade familiar tradicional é a base essencial para a prosperidade e a estabilidade política futura nos Estados Unidos. O documento apresenta que a diminuição da taxa de casamento e fertilidade se deve a uma combinação política, de bem-estar social errôneas, mudanças culturais, e barreiras econômicas, como os altos custos da moradia. Então, há 3 problemas aí que eles dizem que nós temos que, obviamente, solucionar, dizem eles. E pois bem, lembrem-se, a ideia é restaurar as famílias. Eles dizem que para contrariar essas tendências é proposta uma agenda integral. E essa agenda integral, diz aqui, é pró-família. Também se destacam as disposições para a flexibilidade laboral. E é aí que entra o nosso tópico, a flexibilidade laboral e a expansão da banda larga rural como ferramentas para ajudar as famílias modernas a prosperar. Agora vamos diretamente à parte, vamos ler juntos aqui a parte que fala, obviamente, de dos descansos, que é o que está escrito. Apoio a um dia uniforme de descanso. Vejam o que diz. Assim como as leis de zoneamento permitem que uma comunidade determine onde certos negócios podem operar, diz aqui, as chamadas leis azuis ou Blue Laws, que foram aprovadas, algumas delas em 1888. Algumas delas levaram alguns dos nossos irmãos adventistas à prisão. E, inclusive, o filho de Ellen White esteve na prisão por um tempo porque trabalhou no domingo. Essas são as famosas leis azuis. Já falamos muito delas no vídeo, mas vocês as têm aí. Ele afirma que as chamadas leis azuis são um reflexo direto das decisões e valores locais, determinando os períodos em que determinados tipos de estabelecimentos comerciais podem funcionar. No caso de McGowan contra Maryland, em 1961, a Suprema Corte decidiu, por uma votação de 8-1, que as leis de fechamento dominical, que incluem o propósito de proporcionar um dia uniforme de descanso, são constitucionais. E podem se ajustar ao fato de que a maioria das pessoas que tiram um dia de descanso por razões religiosas o fazem aos domingos.
Massachusetts, por exemplo, exige que todo e qualquer empregador de mão de obra que opere qualquer tipo de estabelecimento de manufatura mecânico ou mercantil ou oficina deverá conceder a toda pessoa um mínimo de 24 horas consecutivas de descanso em cada período de 7 dias. Isso é bem interessante e eu quero enfatizar um pouquinho agora, fazer uma pausa no que vamos ler ou no que estamos lendo e falar um pouquinho com você sobre esta lei que foi aprovada em 1961 pela Suprema Corte, onde 8-1, eles votaram para dizer que este fechamento dominical era constitucional. Por quê? Porque é muito possível que estas coisas venham a acontecer. E aqui eu tenho uma apresentação, fiz uma pesquisa e tenho uma apresentação bem curtinha do que foi que aconteceu em McGowan, que ainda não consegui nem pronunciar, McGowan versus Maryland em 1961. Isso é bem interessante e tentei colocar tudo isso numa apresentação, obviamente aqui com a ajuda inteligente para que vocês vejam o que aconteceu, porque eles neste documento estão citando este caso e este caso pode acontecer novamente e temos que ter cuidado. Diz que este é uma análise profunda sobre o descanso dominical obrigatório e a Constituição dos Estados Unidos, ok? Vamos ver o que diz aqui. O que são as famosas leis azuis? Já falamos sobre isso em outros vídeos, mas basicamente, mais uma vez, essas leis são conhecidas em inglês como Blue Laws. São estatutos que historicamente restringiam certas atividades comerciais aos domingos. É interessante porque é o dia que os Estados Unidos sempre guardaram. Diz que, embora variem de acordo com o estado, sua característica principal é o fechamento obrigatório de negócios para observar um Shabbat, que nós sabemos que em inglês Shabbat significa dia de descanso, não significa sábado como tal. Diz que houve um incidente em Maryland que acendeu este conflito. Diz que o caso começou numa loja de descontos em Maryland. Os funcionários da loja foram multados pelas autoridades locais. Autoridades locais. Qual foi o crime? O crime foi vender artigos comerciais num domingo, violando os estatutos estaduais de fechamento obrigatório. Naquela época, naquele ano, em Maryland, você tinha que estar fechado, não podia ter negócio num domingo. Eles abriram, venderam e foram multados. O que exatamente aconteceu? Pois bem, obviamente, houve uma ação judicial. Os empregados entraram com um processo argumentando que a legislação em questão era inerentemente religiosa, o que na prática significa que ela é inconstitucional, porque vocês devem se lembrar que o Estado não pode, de forma alguma, legislar contra a liberdade religiosa dos cidadãos. Ele não pode legislar, isso é um princípio fundamental que está na nossa Constituição. Vemos isso no vídeo passado, na declaração da própria Igreja Adventista da própria divisão norte-americana. O que aconteceu foi que eles afirmavam e sustentavam que, dado que o domingo é o Shabat cristão, obrigar a fechar nesse dia impunha uma observância cristã a todos os cidadãos. Segundo eles, isso constituía uma clara violação da primeira emenda, certo? E a separação entre igreja e Estado. Era isso que, obviamente, esta loja estava dizendo. Vocês estão violando a Constituição e vocês estão fazendo a união da igreja com o Estado. Então, o que foi que realmente aconteceu? Como vocês podem observar aqui neste belo desenho, não é mesmo? A igreja e uma separação completa entre a igreja e o Estado. Pois bem, o caso foi demandado e a coisa subiu até a Suprema Corte. E a pergunta era essa. Obrigar os estabelecimentos a fechar aos domingos quebra a separação entre a igreja e o Estado. Foi uma situação que chegou, obviamente, até a Suprema Corte. E o que foi que a Suprema Corte votou? Ok, eles disseram que a determinação do governo local para que um estabelecimento comercial feche aos domingos é constitucional. 8 juízes votaram que a lei não era religiosa. Por quê? Note muito bem, ela proporcionava um dia de descanso comum e uniforme para toda a sociedade. Ou seja, todos fazem parte disso. É assim que vai começar, não é? Todos vão descansar no domingo. Se você é adventista, pode descansar no domingo. Se for pentecostal, pode descansar no domingo. Se for judeu, pode descansar no domingo. Então não é exceção. A outra coisa é que começaram a proteger os trabalhadores da exploração contínua de trabalho. Vocês acham que essa gente da Heritage Foundation não é inteligente? Vocês acham que não são? Lembrem-se do Projeto 2025. Qual era o argumento que eles faziam lá? Está se trabalhando muito, o trabalhador precisa de um descanso, está se explorando o trabalhador. Aqui está o número 1. Aqui está, para você, está bem?
o projeto 2025. Qual foi a outra coisa que... qual foi o outro argumento racional que os juízes da Suprema Corte usaram lá em 1961? Pois bem, promover a saúde pública e também o tempo familiar. E isso, segundo eles disseram, não tem nada de religioso. Nenhum destes 3 pontos que mencionamos é de natureza religiosa. E aqui está. Este é exatamente o segundo ponto. E estamos vendo tudo isso acontecer agora, em 2026, com a publicação deste novo documento. Se por acaso isso viesse a acontecer e algum judeu ortodoxo ou adventista decidisse processar o Estado porque estivéssemos sendo penalizados ou estivéssemos sendo presos, por exemplo, e essa questão chegasse à Suprema Corte, muito possivelmente, com base no que ocorreu em 1961, a Suprema Corte dirá: bem, meus queridos amigos, esta não é uma lei religiosa, é uma lei civil. Então, eu sempre me perguntei, como seriam implementadas as leis dominicais nos Estados Unidos? O que é que tem que ser feito para que a Constituição seja mudada? Pois bem, não se tem que fazer absolutamente nada. Só se tem que reinterpretar a Constituição através dos juízes da Suprema Corte. Vejam o que diz agora este livro maravilhoso, O Conflito dos Séculos, página 556. Diz que, no entanto, essa mesma classe de pessoas está falando aqui dos pregadores protestantes e de muitos políticos. Ei, assegura que o problema da corrupção é corrupção que se vê generalizando mais e mais deve-se em grande parte à violação do assim chamado Dia do Senhor Domingo. E que se tornasse obrigatória a observação deste dia, melhoraria em grande maneira a vida. O quê? Não, meus irmãos. Essas coisas estão se cumprindo bem na frente dos nossos narizes. O que a Heritage Foundation está dizendo? Precisamos reavivar a moralidade dos Estados Unidos. Precisamos trazer os valores conservadores dos Estados Unidos. Precisamos viver o sonho americano. E para fazer isso, nós temos que restaurar as famílias. E para restaurar as famílias, sim, é preciso fazer muitas coisas que são boas em si mesmas. Mas uma dessas coisas é que nós temos que estabelecer leis azuis. É o mesmo que nos diz aqui a serva do Senhor. Notem, muita gente diz, para estabelecer a moralidade social. A moralidade social, devemos implementar leis azuis o dia do Senhor. Isso se sustenta especialmente nos Estados Unidos da América, onde a doutrina do verdadeiro dia de descanso, ou seja, o sábado, foi pregada com mais amplitude em nenhuma outra parte. Amém. Se você juntar a isso o livro de Charlie Kirk, se juntar a isso o rudimento que Trump quer fazer, o estabelecimento desta comunidade cristã, o poder do nacionalismo cristão, se você se juntar a isto, tudo isso que está acontecendo com a Heritage Foundation, meus irmãos, nossa redenção está mais que próxima.